Estamos no ar? Hugo? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais esse... Oi? Webinar. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais esse webinar da OMI. Hoje a gente falando sobre lucratividade no escritório contábil, como que você pode lucrar mais mantendo a mesma equipe de funcionários, teoricamente o mesmo custo. Eu sou o Marcelo Lombardo, sou o fundador da OMI, empresa que você já conhece, o RP parceiro do contador, e hoje eu tenho o prazer incrível de ter aqui do meu lado o Wellington Marçal, empresário de software. Há quanto tempo, Wellington? Olha, não é um número muito bom de falar, mas assim, com a SCI, estamos chegando a 27 anos, né? Mas como empresário, 30 anos. Legal. Nessa área. Você fundou a SCI em qual ano? 91. 91? Início de 91. 4 de fevereiro de 91. Conta um pouquinho da história da SCI, como você chegou a se tornar uma das maiores empresas de software contábil do Brasil. Bom, se tu me perguntar que se lá em 91 eu imaginava isso, lógico que não. Né? As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Mas assim, eu sou da área tecnológica, né? Fiz escola técnica de computação, faculdade de computação, lá no início dos anos 80 e acabei, a contabilidade sempre me perseguiu, né? Comecei primeiro trabalhando na companhia Ering, dos peixinhos, né? A marca Ering, né? Que inclusive hoje a SCI fica do lado da Ering, né? O nome da rua é lá em Blumenau. A matriz fica em Blumenau, Santa Catarina. E a gente sempre, a contabilidade sempre me perseguindo, sempre, né? No dia a dia ali. Lá na Ering eu tive meus primeiros contatos, né? Com a área de pessoal, folha de pagamento, aquelas grandes máquinas, né? Os borros, né, da vida, a 9, a 10, 2900, aqueles equipamentos que preenchiam salas e salas, né? Mas assim, isso para mim foi muito importante, foi uma escola, porque... Hoje o seu celular tem mais poder de processamento que todos os borrows fabricados na história. Bem provável, existe essa possibilidade. Então assim, ó, foi um marco assim, muito importante para mim, profissionalmente, porque a Ering realmente me deu muitas condições para virar empresário, para saber como tratar um funcionário, né, toda essa parte de RH, enfim, foi uma baita escola. E logo depois meu irmão era auditor na Ceval, que é uma outra grande empresa também lá da região. Ele tinha um colega que era contador, né, que esse colega dele sabia que eu era da tecnologia e ele acabou assumindo um escritório de contabilidade tradicional na cidade, na época, né? E ele me convidou para informatizar o escritório dele, enfim, como é que funcionava tudo isso. Eu tive a ideia, né? Falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, naquela época, no final dos anos 80, ali, 88, 87, não tinha muita opção, né? Pouca gente tinha computador, né? Só os escritórios mais tinham computador na época, era muito caro, né? A microinformática estava começando a engatinhar no Brasil, né? E aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a contabilidade da tua empresa e vamos fazer de outros também. Nós vamos ter um computador aqui maravilhoso que a gente vai conseguir processar para muita gente. Como um birô de processamento. Viramos um birô. Na verdade, esse birô foi até 91. Que aí começou a SCI como desenvolvedora de sistemas. Então, eu tive toda essa carga de birô, né? Processei folhas de pagamento, milhares de folhas de pagamento, eram mais de 50 escritórios de contabilidade. Tinha escritórios de contabilidade de cidades que vinham 500 quilômetros de distância processar lá em Blumenau comigo. Toda a parte contábil eu fiz também, né? É legal, mas aí já entrando até um pouquinho no nosso assunto, quando introduziu a microinformática ou até o birô, a microinformática no escritório de contabilidade, a gente já começou a dar os primeiros saltos de produtividade, tá? Para conseguir a mágica de fazer mais com menos. Eu acredito que não só de produtividade, mas principalmente qualidade, né? Porque, poxa vida, você receber um balanço em formulário contínuo na época, uma impressão, né? A impressão que tinha, né, qualificada
Então, recibos de salário, tudo. Pô, de repente a tua empresa, a tua pequena empresa, tinha um recibo de salário igual de uma mega empresa, entendeu? Então, realmente, isso dava um... Aquele olerite pré-impresso, isso, né? Legal pra caramba, verdinho, né? O Lab 02, o famoso Lab 02. Então, isso, lógico. E também, produtividade, lógico, imagina alterar um lançamento. Né? Você, um software daquele mesmo, em DOS, na época, ali já começava realmente a questão da produtividade, porque para alterar um lançamento, alterar uma contabilidade, era muito mais fácil que os padrões anteriores, com aquelas máquinas, né, que tinha que fazer, na verdade, alterações bem mais radicais na contabilidade. Né? Na verdade, não existia alteração, você tinha que fazer estornos, né? Fazer outros lançamentos para arrumar, que não tinha como você ir lá pagar uma linha já impressa. Né? E a impressão também, a impressão, o fato da impressora de imprimir, né? Lógico que isso dava muita velocidade. Na verdade, a tecnologia, ela está muito ligada a essa questão do custo da empresa, bem utilizado. Legal. Né? Bem utilizado. Né? E só mais uma pergunta, quantos funcionários você tem na SCI hoje lá em Blumenau? Lá em Blumenau somos um pouco mais de 200 pessoas, né? Mas no Brasil inteiro, com as unidades, com as filiais e revendas, nós temos uma administração mista entre revendas e filiais, são 450 pessoas hoje. Legal. E a experiência que você está trazendo aqui para o nosso webinar hoje, ela foi aprendida atendendo uma carteira de quantos escritórios de contabilidade? Estamos chegando a 10 mil clientes. 10 mil escritórios de contabilidade. Legal. Em 20 estados do Brasil, estamos em 40 cidades. Legal. Então, o ponto aqui, nós estamos trazendo hoje a experiência de entrar e implantar um sistema em 10 mil escritórios contábeis. Acho que a primeira coisa, o pessoal de casa que está nos assistindo, ela tem que ter em mente que o computador não é aquilo que a Casas Bahia vendeu por muito tempo. Ele não é um liquidificador, ele não é um eletrodoméstico. Né? Isso foi muito vendido, foi muito usado isso na mídia, que computador é igual comprar uma panela. Não é. Né? Computador, ele tem que ser comprado com facilidade, todo mundo tem que ter acesso, mas não ser usado como é vendido, como foi vendido muito. Isso foi incutido na cabeça das pessoas. Tem que ter técnica para usar bem feito e para dar bons resultados. Legal. Né? E isso, nós pagamos um preço muito alto isso hoje em dia, porque ainda os sistemas, eles não são usados ainda de forma adequada, de forma correta. Né? E isso acaba distorcendo um pouco a imagem, né, do software, o software relacionado à produtividade. Por quê? Um software bem usado, com um bom treinamento, ele é uma ferramenta super poderosa. Tá. Vamos começar com um diagnóstico. Mas o contrário... Né? Vamos começar com um diagnóstico. Você acha que é bom hoje o nível atual de produtividade, ou seja, quanto que um escritório de contabilidade consegue produzir de resultados, de benefícios para os seus clientes, executar suas entregas com a sua quantidade de funcionários atual? Você acha que hoje essa relação ela está legal no mercado ou não está? Lógico que não pode generalizar. Mas é péssimo. Na minha opinião, é péssimo. Sempre foi. Sempre foi. Desde os primórdios da tecnologia até hoje. Né? E quais são os pontos principais, quando a gente quer mexer nessa equação, que o resultado dela é o lucro, né, do escritório contábil, do empresário contábil, quais são os fatores que a gente mexeria para melhorar a equação de forma mais favorável? São vários pontos. Lógico que não é só tecnologia. Né? Mas, assim, vamos focar lá no princípio. No princípio do início. Né? Onde os sistemas, eles, para a sua época, eram muito evoluídos, sistemas em DOS na época, mas já existia a possibilidade de integrar empresa de contabilidade e cliente. Tá? Essa possibilidade ela já existe. Sempre houve, né? Sempre houve. Ela já existe há 30 anos, desde que começou a microinformática no Brasil. Né? Então, o que a gente via muito acontecer? O cliente gerando nota não eletrônica, que isso não existia no papel, mas tendo tudo isso em arquivos. E o software contábil, né, precisando dessas informações. Então, acontecia ali uma guerra. Né? Então, chegava assim, ó, seguinte, o que tu tem que fazer? Seu contador. O que você tem que fazer? Você tem que integrar
tá? Essas notas emitidas, as compras, enfim, todo o teu movimento com o sistema contábil. Isso é antes do tempo do XML. Sim, não, nós estamos falando disso de 30 anos atrás, 20 anos atrás, que era possível. Só que é o seguinte, o que acontecia? O contador, tá, eu quero isso. Tá, quem vai pagar essa conta? Geralmente uma integração custava, sei lá, 5, 6, 10 mil reais. Só que ninguém queria pagar a conta. O contador não queria pagar a conta e o cliente do contador também não queria pagar essa conta. E aí ficava nesse impasse. E aí Enquanto a gente via... isso, exatamente. E a gente, o que a gente vê? Ainda vê hoje em dia, pasme, muito... Pessoas 20 dias digitando nota fiscal para um cliente só. Sendo que o salário dela, em um mês, praticamente pagava esse layout de integração. Né? Então, se eu, né, se a empresa contábil investisse em uma integração por mês, né, porque também não era todo cliente que era informatizado naquela época, mas os que tinham maiores movimentos eram. Então, os que mais interessavam. Né? Então, isso era muito pouco explorado. Né? Então, ninguém fazia essa conta, tu falava, mas não adiantava muito. Poucos, lógico, isso não é todo mundo, sempre teve os mais empreendedores, inclusive na contabilidade, como em qualquer outro campo. E esses caras, eles eram os de ponta na época, os que investiam nesses layout de integração. Porque em vez de ficar 20 dias, 2, 3 semanas lançando nota, às vezes tem um funcionário só para ficar lançando nota de um cliente, né? De um cliente só, ele, em 30 minutos, ele importava os dados de um cliente dele. Olha só, ele era o contabilidade digital da época. Né? Imagina só se, né, ele era o contabilidade digital, online, como quiser chamar. Né? Porque, na verdade, isso é outro assunto polêmico, que eu tenho uma visão completamente diferente do que as pessoas olham com relação a isso. Mas é assim, ó, só para tu ver como tudo começou errado. Entendesse? Então, isso é sempre assim. É sempre assim, né? Então, nós temos vários itens que dão produtividade para a empresa de contabilidade com a mesma equipe. Né? E podendo, dessa forma, buscar mais clientes no mercado. Eu tenho um lema aqui para perseguir, ver se você concorda comigo. Eu acho, qualquer tarefa que seja repetitiva tem como ser automatizada. Olha, isso é tão óbvio como a água é transparente. Mas a gente vê em muito escritório, gente ali ainda... Sim, classificando coisa na mão. Óbvio para você, né? Mas isso, todo mundo tinha que pensar assim, como você está falando. Sim, concordo plenamente. O primeiro ponto é qualquer empresário contábil que está assistindo a gente. Cara, tem alguém fazendo alguma tarefa repetitiva, tem algo errado. Você está gastando dinheiro à toa. Aí, assim, ó, hoje, o mercado de software, Blumenau, não, o Brasil, tem uma grande... concorrência de mercado de sistemas, em tecnologias contábeis. Todas essas empresas que estão no mercado, pelo menos as maiores, elas têm soluções maravilhosas, né? Que integram o cliente com a empresa de contabilidade, que integram os sistemas de gestão, que tem processo, enfim. Só que a maioria não usa. A maioria não usa. E aí, o que acontece? Quando eles vão numa palestra e falam em contabilidade online, contabilidade digital, se apavoram, achando que é o fim do mundo, que é um bicho de 7 cabeças. Na verdade... Não, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Eles já têm as ferramentas para usar, para fazer, está ali na cara deles, e eles não usam. Assim como não faziam lá no início com aquela integração que eu estava falando, básica, né, de nota, de entrada e saída. Na verdade, isso é um karma que vem acompanhando a classe contábil ano após ano. Né? Não faz o que tem que ser feito. Não faz o que tem que fazer. E o que tem que fazer? É isso. Entendeu? Fazer processos automatizados de repetição. Né? Você não tem a possibilidade de ter mão humana. Né? Que aí você ganha produtividade, segurança, padronização de informação, velocidade. Né? Só tem a ganhar, não tem nada a perder. Reduz erro, reduz risco, reduz custo. E a tecnologia, nossa, está cada vez mais barata. Né? Não tem como não investir. Né? Agora, o que eu acho, talvez, o problema é psicológico. Né? Talvez o medo, né, da tecnologia. Né? Eu vejo ainda muito... lá por 2008, 2009, 2010, que a gente começou a fazer muitas palestras aí pelo Brasil, pelos roadshows que a gente fazia,
eu já dizia que muito contador ia acabar. Por quê? Por causa do SPED fiscal, SPED de contribuições, SPED contábil, né? Porque medo de encarar. Foi só isso. Não querer estudar, né? Não querer avançar nisso aí. Hoje não existe contador que não seja digital. Né? Esse cara está fadado a morrer se ele não for digital. Ele tem que ser totalmente digital. Hoje, dentro da contabilidade, tem que ter pessoas que sabem ler layouts, que sabem o que significa um layout, né? O que é um XML, o que é um web service. Cara, contabilidade sem isso está morta. Assim, esqueçam lá o que era antes, né? O pessoal apelida de darfeiro, né? Esqueça isso aí. Acho que está muito ligado isso à produtividade, entendeu? Quem hoje se abraça na tecnologia e quem não se abraça. A tecnologia gera produtividade. Lógico, tem outras coisas, né? O treinamento qualificado da sua equipe. Era o outro item que eu ia entrar. Equipe. A qualificação dessa equipe, ou seja, qual a sua visão de relação entre investimento na qualificação da equipe e ganho de produtividade e melhora dessa margem? O quanto essa pessoa consegue produzir? Total. Outra coisa que eu percebo. O empresário brasileiro não gosta de investir em treinamento. Isso é o maior erro que existe. Tá? Um software contábil, agora vou entrar no nosso mundo contábil. Isso é uma opinião geral, que eu acho, não de contador. Mas, assim, entrando no mundo contábil, hoje, as empresas de contabilidade não tem mais um sisteminha de folha contábil. Tem sistemas altamente técnicos. Altamente complexos. Complexos, né? Que necessitam de treinamento. E que essas pessoas que vão trabalhar com essas ferramentas, elas já têm que ter o conhecimento na área deles, que é a área contábil. Eu não posso pegar um médico e querer mexer no equipamento de medicina sem ele ser médico formado, sem ele conhecer de medicina. Mesma coisa a contabilidade. Eu não consigo fazer um cara usar bem um sistema de contabilidade se eu não for contador. Não tem. E o que aconteceu? Como o Brasil, aí nos últimos 10 anos, teve um crescimento elevado e a gente teve aquela falta de mão de obra terrível, ali em 2010, 2009, nós achávamos um profissional. O que aconteceu? Eu vi muito dentro dos escritórios de contabilidade pessoas que não eram do mundo contábil trabalhando. Isso por puro desespero. Tem até uma piadinha, né? Que é assim, né? O CFO falou para o CEO da empresa, o diretor financeiro falou para o presidente, cara, mas e se a gente gastar com o treinamento com essas pessoas e elas saírem da empresa? Aí a resposta dele falou, e se a gente não gastar e elas ficarem? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Assim, ó, não tem por onde não investir em treinamento. Quer ver uma coisa? Vou falar da minha empresa. Eu também tenho problema para contratar pessoas. Primeiro que eu não contrato profissionais de clientes meus. Eu não vou lá cobrar o treinamento de um cliente meu e depois tirar o funcionário dele. Isso não é parceria, isso aí é assim, inimigo, né? Inimigo número 1. Então, assim, ó, a gente investe muito em treinamento. E sabe como é que é o nosso treinamento? A gente investe em treinamento no lápis. Por exemplo, o cara vai trabalhar no departamento pessoal, ele tem que saber fazer cálculo de folha de pagamento na mão. Calcular horas extras na mão, fazer uma rescisão na mão, 13º, fazer uma média, uma provisão. Não, como que ele vai parametrizar o sistema? Como é que ele vai parametrizar o sistema? Como é que ele vai saber se o resultado do sistema está certo ou errado? Mas esse é um grande medo do empresário contábil, pagar, qualificar, etc., um funcionário dele, depois vai lá um cliente e toma esse funcionário, tá? Eu vou até dar uma dica para o pessoal, um negócio Esse é o risco que a gente corre. A gente, como empresa de software, também passa por isso. Eu vou dar até uma dica de um truque contratual que eu incluí nos meus contratos lá atrás e que resolve isso daí. Tá? Porque é inconstitucional você falar assim, é proibido você contratar um funcionário meu. Sim, você, cliente, você não pode contratar constitucionalmente isso aí é proibido. Certo. Então, o que você faz? Você inverte. Essa é a grande dica, pessoal. Você inverte. Você põe uma cláusula no contrato com o seu cliente falando assim, você, cliente, contratante, desde já está autorizado a contratar qualquer funcionário do quadro de empregados do meu escritório, certo? Ficando já estipulado o valor de X vezes o honorário como investimentos em treinamento, qualificação, recrutamento e seleção. Entendeu? Perfeito. Então, você inverte a jogada. Eu tenho isso no meu contrato. Em vez de proibir que
pode investir tranquilo. É que proibir não tem liberdade, as pessoas têm liberdade de fazer o que quiser. Claro. É inconstitucional. Mas assim, ó, você pode investir em treinamento e ficar tranquilo que o seu cliente não vai buscar contratar esse funcionário que você super qualificou. Exatamente. Isso serve para os dois lados. Sem dúvida. Né? Então, assim, ó, é uma ótima dica, já faço isso. Mas assim, ó, você pode perder não só para o teu cliente, mas você pode perder para concorrentes também. E não tem o que fazer. Né? Então, na verdade, aí nós vamos entrar, a questão de investimento em treinamento, nós já vamos entrar num outro mundo, né? Que é o de recursos humanos. Que existem outras técnicas para manter funcionários numa empresa. Aí nós vamos falar até meia-noite sobre esse assunto aqui. Mas assim, eu acredito que nós temos que investir na nossa equipe, senão não vai ter como. É a mesma coisa que um corredor de Fórmula 1. Hoje ele está na Ferrari, amanhã está na McLaren. Né? Agora, porque eu não vou treinar, então, porque talvez ano que vem tu vá para a Ferrari. Não tem como, né? Então a gente não pode ficar sofrendo com o futuro. Nós temos que apostar no presente, né? De prestar serviços aqui. E tem que ter, toda empresa, ela tem que ter, além da estratégia de retenção, ela tem que ter poder de fogo para ter pessoas para substituir. Você não pode ter uma empresa pensando aquela e ninguém pode sair. Pô, aí você está gerenciando, aí não tem gestão na sua empresa. Aí existe um problema de gestão nessa empresa. Né? Então ela tem que... Isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Né? Nós temos, por exemplo, assim, hoje na SCI, o que nós temos? Nós temos hoje, sabe o que a gente faz? A gente investe em treinamentos, né? 2 vezes por ano. Todo mês de janeiro a gente treina uma gurizada muito afim de entrar na área e no meio do ano a gente faz a mesma coisa. Lógico, tem espaço primeiro com a peneira, recursos humanos, né? Psicólogo, coisa para ver se vale a pena o investimento. E a gente põe uma carga superior de pessoas que realmente a gente precisa. Porque a gente vai ter a perda. A perda ela vai existir por diversas formas. Então não adianta sofrer com isso. Né? O que tem que fazer é combater esse problema. E não ficar chorando porque isso acontece. Bacana. Se você perder um funcionário para a concorrência, é melhor olhar da seguinte forma. Eu tenho algum problema aqui na minha empresa que não está retendo. Não que o cara foi filha da mãe. Mais ou menos. Mas é a forma positiva de você... olhar a coisa e ver o que você pode fazer sobre isso. Porque quanto à casa do seu concorrente, não há nada que você possa fazer, mas quanto à sua... sim. Agora, mais ou menos, brigar contra a multinacional é muito ruim, porque eles fazem promessas mirabolantes. Por exemplo, uma empresa que é da Europa, eles prometem para o funcionário, vem trabalhar aqui, que depois você vai para a Europa. Sendo que ele não sabe nem falar inglês, e ele não vai para a Europa, mas aí ele já tirou o teu funcionário. Eles fazem muito isso, fazem promessas, enfim. Mas voltando aqui, vamos lá. Já recordando. Primeiro, tecnologia e integração de dados, certo? É o que vai dar mais produtividade. Integração de dados é o primeiro item lá dos primórdios, que a gente já devia fazer isso há 30 anos atrás, e que continua sendo. Inclusive, né, hoje nós temos ferramentas, todo mundo sabe que a SCI e a OMI são integradas online. Pô, isso... Que esse número de produtividade, onde você pode importar os dados, a empresa de contabilidade pode importar os dados, as notas de entrada, as saídas, toda a parte financeira de forma online. Sabe o que significa isso? Banco conciliado. Você não precisa ter usuário e senha lá do seu cliente, você não precisa entrar no sistema da OMI para importar os dados. Você nem precisa ter acesso no sistema. Não precisa. Simplesmente o sistema contábil e fiscal, eles conversam. Eles conversam porque eles têm uma integração, um investimento de integração, investimento de foi quase 2 anos aí de investimento, de uma integração perfeita né, na internet, via web service, uma ferramenta maravilhosa. Então, tecnologia, integração, nós falamos também de investimento em equipe, e agora um pouquinho antes de começar o webinar, você me falou um outro item que eu achei super interessante, o contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação. Eu vejo você falando muito disso nas suas palestras, e por isso que eu trouxe esse item. Né? Acredito que a contabilidade mudou, esse é um dos slogans nossos, né? Esse aí, hoje nas propagandas, você pode ver que a gente sempre coloca lá, a contabilidade mudou. E uma das coisas é o contrato. Né? Hoje, assim, não dá para ter contador de Deus. Antigamente, o que acontecia? Antigamente tinha pouca coisa. Contador de Deus, hoje, o governo inventa mais uma coisa e está lá o contador tendo que assumir riscos e tendo que assumir novas obrigações sem ter um tratado e com o mesmo custo de dinheiro. Ora, gente, isso não existe. Em algum lugar isso vai estourar. Entendesse?
vai estourar, vai dar problema, entendeu? Vai dar estresse em equipe, não vai conseguir cumprir prazo, vai fazer errado, né? Vai fazer mal feito, enfim, não vai ter dinheiro para investir, para conhecer essas novas obrigações, né? Então, e por isso que tem muito cara se dando mal no mercado e fechando e tendo que vender sua carteira, porque não pensou nisso. E o contrato, que você fala tanto nas suas palestras, e eu acabei lembrando aqui, ele é fundamental. Né? Não digo para o cliente antigo, mas para os novos, e alterando os contratos atuais, que muitos nem têm, né? A maioria nem tem. Nem tem contrato com o cliente, mas lá, botando lá, olha, você vai me pagar X por mês e eu vou fazer isso aqui para você. Né? Esses são os serviços que eu vou fazer. E eu vi, ultimamente, o Sistema Fenacom vem fazendo muitos eventos, inclusive, não só palestras, sobre precificação. São sim. Eventos que vocês deveriam participar. Muito bom. E eu aprendi muito nesses eventos, porque tem palestrantes com pensamentos diferentes, com formas de visão diferente com relação à precificação, que envolve toda essa questão do título, do nosso tema hoje aqui também. Né? Então, ele tem que... E lá existem técnicas para isso, né, de precificação. E uma que eu achei muito interessante é você faz um quadro, pega o teu cliente e leva lá, cara, eu faço tudo isso aqui para você. Porque o cliente não sabe. Ele acha lá que você não faz nada o dia todo. Ele acha que uma empresa de contabilidade não faz nada lá. É a mesma coisa que vocês pensam com nós com relação ao software. Vocês pensam que a gente não faz nada também. Assim, nós estamos lá com 450 pessoas respirando contabilidade. Não, você faz que a gente sabe, né? Porque não tem um dia que você não está postando no Facebook e você está em algum lugar fazendo algum evento. Bom, ainda tem uns que estão dizendo que eu estou passeando, né? Bom, é assim, ó. Então é o seguinte, gente. Isso aí, ó, é fundamental, né? Legal. Qual outro item, então, além de um contrato, estabelecendo bem quais são os limites, até aqui eu vou por esse preço e faz adicionais, né? Então, uma obrigação nova não quer dizer que não vai fazer. Aí coloca um contrato e põe um adicional financeira nisso. Né? Tecnologia, integração, equipe, treinamento, contrato. Cara, comunicação assim, com o treinamento. Esse treinamento eu separo. O treinamento a gente tem que separar em dois tipos. Um, treinamento da equipe na área contábil. Conhecer sobre aquilo. E outro, treinamento com as ferramentas que vai usar. Né? Então, antes eu falei aqui que contador, né, empresário em si, não gosta de investir em treinamento. Ele acha aquilo caro. Na verdade, é muito barato. Porque quando uma pessoa faz, um profissional faz um treinamento de 1, 2 dias numa ferramenta, ela dá um hiperespaço de conhecimento naquela ferramenta. Existe uma pesquisa que você conhece, mas eu quero falar para o pessoal aqui que está vendo, que é o seguinte, ó, tem uma pesquisa, eu sempre falo isso nas minhas palestras, tem uma pesquisa que diz o seguinte, ó, um software, né, instalado com profissionais sendo treinados, eles vão atingir no máximo 70%, 80% de conhecimento nessa ferramenta. Comprou um software agora, vamos treinar esse pessoal. Treinamento bem feito, qualificado. Não é que tu põe o sistema lá, treina em 4 horas, como muitos fazem aí, né? Treina num dia e sai correndo. Estou falando do cara que fica treinando 2, 3 meses numa ferramenta. Tá? Ele vai eu achei 70% alto. Não, é alto. Eu estou sendo bonzinho. Se ele não investir em treinamento nos próximos anos, que eu digo, no máximo 5 anos, vamos falar de 5 anos, 4 anos, tá? Ele vai atingir níveis abaixo de 20% de conhecimento da ferramenta. Porque a empresa de software, não existe empresa de software sem evolução. Né? Toda empresa de software que pensa em existir daqui a 5, 10 anos, ela investe muito em novas ferramentas nesses produtos. Né? Então, tem que investir. Eu aconselho uma empresa de contabilidade de médio porte investir em treinamento a cada, no mínimo, assim, ó, na pior das hipóteses, a cada 6 meses. Quem está fazendo menos tempo, parabéns, você é um diferencial. E isso, lógico, que impacta na produção. Por quê? A gente vê no suporte esses números. No suporte que a gente fez. Uma pessoa mal treinada, que não conhece a ferramenta, ela fica perdendo tempo, perde uma manhã inteira para fazer uma coisa, às vezes, que levaria 5 minutos para fazer. E isso atinge, né, totalmente a questão não só da qualidade, mas também dos valores, enfim, do custo do orçamento da empresa de contabilidade dele. E com isso, ele, em vez de ter um profissional lá voando baixo, ele tem uma lesma lá dentro do escritório dele. Né? E com isso, ele perde toda a produtividade e com isso não consegue ganhar novos clientes porque a equipe está lá remando contra a maré, entendeu? Ela tem que remar a favor da maré. Tá?
Deixa eu te fazer uma pergunta de algo que eu já vi em alguns escritórios de contabilidade e os donos me relataram que isso aumentou a produtividade. Eu queria saber da sua experiência, se você já viu isso e se você acha que isso aí realmente aumenta. É mudar a organização e os processos do escritório para um esquema de célula ao invés de linha de produção. Ou seja, ao invés de ter um departamento contábil, um departamento pessoal e um departamento fiscal que atendem todos os clientes, dividir em pequenas células. Então, tem uma célula contábil, fiscal e pessoal, que atende lá um conjunto de clientes de um determinado segmento, de um determinado porte, uma outra célula com contábil, fiscal e pessoal, ou seja, em vez de ter 3 grandes departamentos na empresa contábil, 4 com a legalização, que normalmente isso é comum para todo mundo, mas esses 3 principais, ao invés de serem 3 grandes departamentos, virarem um conjunto de várias células, onde dentro de cada célula tem esses 3 elementos para atender um conjunto. Você já viu esse modelo? Você acha que esse modelo ele aumenta a produtividade ou não muda muito? Ou talvez nem aumente a produtividade, melhore a qualidade? O que você acha? Olha, eu já vi isso, é raro, não vi muito, mas as pessoas, pelo menos esses empresários que faziam isso, eles não disseram para mim que faziam isso por produtividade. Na verdade, eles faziam isso por qualidade. Tá. Eles tinham células onde ele tem profissionais de qualificação diferente. E cliente também diferente. Então, perfil de cliente. Perfil de cliente. Legal. Do perfil de cliente. Mais uma necessidade de organização do que na verdade, com relação à questão de produtividade. Né? Mais pensando na organização da empresa e a questão de recursos humanos também. Uma estratégia. Pelo menos foi o que eu percebi. Eu acredito que a fórmula ideal é essa. Todo mundo trabalhar, todo mundo fazer parte do mesmo negócio. Até porque a parte fiscal e contábil, ela está muito interligada. Tá muito eu acredito que aquele modelo, contabilidade, departamento fiscal e RH, talvez o RH seja a exceção, tá? Mas principalmente a parte tributária, a parte contábil, ela tem que ser única, na minha opinião. Se eu tivesse uma empresa de contabilidade, seria um departamento único. Você não teria 2 departamentos? Não teria. Agora, separar em células, eu acho uma estratégia boa, desde que você já esteja num patamar de uma média e grande empresa de contabilidade. Porque eu não vou conseguir fazer isso, né, com um pequeno escritório de contabilidade. Eu vou conseguir fazer isso com um escritório de média, tem que ter uma escala, né? Tem que ter uma escala. É interessante, tá? É interessante principalmente para a questão dos recursos humanos e também eu posso fazer essas divisões também por CNAE, né? Então, por tipos de empresa. Por exemplo, eu posso ter uma célula especializada em construção civil, e aí eu não preciso que aquele cara esteja... Aquelas pessoas, aqueles profissionais dessa célula, departamento de construção civil, estejam pensando em legislação de supermercados, por exemplo, de supermercado, né? Ou de escolas, porque é muito diferente. A contabilidade, gente, assim, ó, eu não vejo como fazer contabilidade para tudo que é coisa. Tipo, eu ser um escritório de contabilidade, fazer para padaria, para mecânica, para escola, para advogado, para profissionais liberais, enfim, fazer uma salada. Lógico, em pequenas cidades, não tem como escapar disso, senão o cara vai acabar morrendo de fome. Mas em grandes cidades, em grandes centros, eu acredito que as empresas de contabilidade, além de células, elas também têm que ser especialistas. Porque a contabilidade na área de saúde é uma forma diferente que supermercados é outra. Nós temos clientes aqui em São Paulo, especialistas, e eles se dão muito bem. Eu tenho um cliente, um escritório de contabilidade que começou em 2010, e eles, hoje, a equipe deles, ele tem hoje a matriz e mais 2 filiais escritórios de contabilidade, né? São mais de 300 profissionais. Um escritório que tem 6, 7 anos de vida. Mas ele é muito rápido. Especialista no assunto, entendeu? Eu concordo 100% com isso, porque... e eu sei por que a ampla maioria dos escritórios não é especializada, cara. Sabe por quê? Olho grande? Não, não, cara, é porque ele não investe em vendas e marketing. E eu vou explicar por quê. Porque o que acontece? A arte de você falar, eu não vou fazer tudo, é falar não. Quando aparece o cliente, não é... Se você fala, eu vou trabalhar com supermercado, tá? Show. Aí aparece uma indústria ali na sua porta. Você tem que falar, não, obrigado. Não quero você como cliente.
Aí depois aparece um prestador de serviço. Não, obrigado, não vou te atender. Sim. Quando você não investe em vendas e marketing, você não sabe nunca quando o próximo cliente vai bater na porta. Exatamente. Então você tem um medo danado de falar não para esse cara. E aí você pega. Não, você não pode... Agora, quando você tem um ciclo constante de geração de oportunidades de negócio, você tem muito mais segurança como empresário de falar, não, meu amigo, eu não te quero como cliente porque eu só atendo, por exemplo, supermercados. Assim, ó, a propaganda é a alma do negócio. Esse ditado é velho, mas ele é válido para hoje e acredito para sempre. Eu sempre investi o que eu não tinha em propaganda. Sempre investi muito em propaganda. E, olha, ao ponto de, no início da empresa, assim, investir, de não ficar sem nada no final do mês, para mim. Mas investir em propaganda, porque, cara, a propaganda é o que vai trazer cliente para ti. Aí, a propaganda, não, propaganda é uma forma bem geral, né? A gente pode ter propaganda na internet, né? Enfim, pode ter materiais, vendedor, enfim, diversas formas, televisão, sei lá, rádio, jornal, enfim. Tem que provavelmente, se você não tivesse feito isso, apareceria um cara lá em Blumenau falando, não, preciso de um sistema para minha lojinha. Você ia acabar fazendo e você não seria um dos líderes de mercado hoje. Por exemplo, eu invisto muito hoje em brindes, né? A gente investe muito em placas, por exemplo, outdoors, né? Eu já estou vendo bastante escritório de contabilidade agora, pelo menos lá em Santa Catarina, eu estou vendo bastante escritórios de contabilidade investindo em placas também. Né? Inclusive, a gente até tem uma parceria com os escritórios que a gente faz a placa junto com o escritório. É bem interessante, tipo Coca-Cola, assim, né? Faz a mídia das duas empresas. Mas assim, ó, sempre investi muito em televisão. Aí o pessoal falava assim, mas olha aqui, mas como é que... Por que tu investe em televisão? Teu público vai estar lá, um porteiro, sei lá, uma empregada doméstica, não tem nada a ver com o teu produto, ele não vai comprar o teu produto. Ei, para aí. Você tem que pensar que aquele ali é um ser humano. Uma empregada doméstica pode ser o motorista, pode ser o motorista de um grande empresário, né? E eles são os melhores amigos deles. Eles falam, ou tu acha que um motorista, por exemplo, de um grande empresário, ele entra no carro, os dois não se falam, um sai andando, só trocando marcha, e eles não se conversam. O motorista não escuta o que esse empresário está falando. Né? Então, se ele viu a propaganda e um dia um empresário desse quiser um sistema contábil, ele vai dizer, eu vi na televisão lá o da SC, o senhor já conhece? Ele vai dizer, não conheço, então vamos olhar. Sabe, essas coisas, todo mundo tem que saber que tua marca existe. Lógico, sim, o marketing o pessoal chama de share of mind. O quanto da cabeça você tem, né, presente na cabeça do seu público. A marca, né? Isso é fundamental. E é fundamental o segmento contábil se conscientizar que ele tem que investir em divulgação do negócio dele, que não tem nada de errado no escritório de contabilidade, investir em marketing e vendas e buscar cliente como qualquer empresa de serviço B2B. A gente vê nos Estados Unidos, médico, tem propaganda outdoor de médico. De advogado em Las Vegas. Né? Isso não precisa ser nos Estados Unidos inteiro, isso é normal. A empresa de contabilidade tem que investir em marketing, porque isso vai dar... Porque é o seguinte, uma empresa que não vende, que não tem cliente novo, ela não vai para frente. Porque os clientes antigos vão acabar de uma forma ou outra. Ou porque não vai ter sucessão, ou porque vai ter algum problema ou outro. Precisa renovar sua carteira, né? E fechando aqui o nosso raciocínio, então, se você se especializa, ou através de células, ou a especialização do próprio escritório, que é melhor ainda, você consegue ter uma produtividade, uma especialização muito maior. Você consegue focar o treinamento da sua equipe de forma muito mais objetiva em cima daquele tipo de cliente que você trata. Em consequência, o seu lucro com isso é maior. Eu acredito piamente nisso. Tá? Hugo. Não, mas tem mais um item importante. Vamos lá. Vai acabar? Tá chamando o Hugo? Não, eu queria saber como que a gente está aí de tempo. Perguntas? Não tem perguntas por enquanto. Vocês têm mais 10 minutos. Tá. Legal. Quem tiver pergunta, pode ir colocando no chat, que o Hugo está ali e ele já passa para a gente. Vamos lá. Assim, ó, o outro item fundamental é usar a internet, né? Para o seu negócio, como meio de comunicação, né? Falando para a empresa de contabilidade, ele tem que ter a comunicação entre o cliente dele e ele tem que seguir o exemplo dos bancos.
fizeram isso uma competência muito grande. Né? Até os bancos públicos conseguiram fazer boas ferramentas, por incrível que pareça. Né? Então, assim, ó, os pioneiros, a gente lembra que foram praticamente 2 marcas de banco privado que foram os pioneiros no Brasil. Né? O vermelhinho e o azulzinho. Né? E o laranjinha. Você quer dizer. O laranjinha com azul. Né? Então, assim, ó, eles foram pioneiros e, cara, você não tem noção que esses caras investiram para fazer você usar o banco online, ou banco digital deles lá. Eles investiram muito. Vocês podem observar que lá nos caixas eletrônicos, eles têm que ter profissionais lá para orientar o cara a mexer no caixa eletrônico até hoje. Tem gente que chega lá no banco e não consegue mexer no caixa eletrônico. Né? Só para ver. É engraçado, mas tem. Tem. Né? Então, assim, ó, cara, eles tiveram que investir muito. Mesma coisa você. Você vai ter que... Aí, quando a gente fala que a contabilidade mudou, porque a empresa de contabilidade ela tem que investir no seu cliente. O que é investir no seu cliente? É ir lá ensinar ela, mostrar para ela o usuário e senha dela, fazer ela acessar o sistema web da empresa de contabilidade. Isso é contabilidade digital, isso é contabilidade online. Fazer o cliente, né, pegar todos os serviços dele via web e não mais por um malote. Né? E a entrega de serviço, a entrega e a saída, né, a recepção de serviço e a entrega de serviço, ela tem que ser todo web. Isso é contabilidade digital. Isso é contabilidade online. Esse bicho-papão que muita gente pensa. Mas essas ferramentas existem para qualquer um usar. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos chegando a 10 mil clientes. Tá? Sabe quantos investidores em tecnologias web a gente tem dos 10 mil clientes? 700. 700 clientes apenas. Ou seja, menos de 10%. Menos de 10% usam esses recursos. O resto acha que é bobagem. E por que esses outros 93% não usam isso que daria tanta produtividade? Vai ter mais um número. Desses 700, ainda tem 300 que pagam e não usam. 300, 700, ou seja, 4% nós estamos falando. Compra, tá. Pensa que vai sair funcionando sozinho, não vai. Isso é uma mudança de cultura. A empresa de contabilidade, vou repetir de novo, a empresa de contabilidade, que quer ser digital, online, seja que for o nome, para mim isso pouco importa. Isso para mim também não está relacionado a preço final para cliente. Está relacionado à tua liquidez e à tua organização. Porque essa contabilidade digital, ela te traz não só benefício financeiro, ela te dá o benefício de organização, redução de risco, padronização, uma série maravilhosa. E isso não tem como fugir. Quem não fizer isso, vai acabar. Então, assim, ó, hoje, tudo que entra, todo o serviço, atendimento, web, eu estou falando de uma empresa de contabilidade com relação ao seu cliente, atendimento web, impostos. Por exemplo, um cliente não pagou imposto. O que ele tem que fazer hoje? Ligar para o escritório, eu vou pagar imposto. Acabou, ele vai entrar no sistema web dele, eu vou pagar esse imposto hoje. O sistema calcula o imposto para ele, gera guia, toma aqui, paga lá. Não teve que falar com ninguém. Falar com ninguém, entendesse? Então, essa é a lógica, essa é a sistemática. Isso existe. Por exemplo, nós estamos fazendo agora uma ferramenta chamada DSB. Mas né? Olha, só um detalhe, aquele ponto que eu falei. Corra atrás de tudo que é tarefa repetitiva. Às vezes elas estão disfarçadas de outras coisas, mas são alguém no seu escritório atender um telefone toda hora, entrar num lugar, recalcular uma guia e mandar por e-mail para um cara, é claramente uma tarefa repetitiva. Controles de CNDs. CND... Tá controlando CND. A gente já pegou cliente que tinha 4 funcionários controlando CND. Não vai mandar eles embora. Pega eles. Nossa, erra, planilha Excel. Gente, ela chega lá, eu tô com uma licitação aqui. Excel é muito bom para começar, mas não deve ser a ferramenta, né? Não deve ser a ferramenta para sempre. Mas assim, esse é um assunto, nosso tempo está acabando, né? Esse é um assunto para falar aqui até a meia-noite, mas ninguém vai aguentar a gente, né? Hugão, e aí, cara? Uma pergunta aqui do Lucas Neves, do Eliton. Eliton, como funciona o suporte da SCI para ajudar os escritórios nesses casos? A pergunta ela é boa, mas ela é ampla, né? Faça ela curta. Assim, ó, isso é consultoria, né? Então, né, nós temos o nosso atendimento, né? E nós temos vários canais, nós também temos esse canal com o cliente, né? Web, enfim. Então, quem tem, por exemplo, semana passada, uma cliente
quero ir a Blumenau, quero ir conhecer a empresa, e eu tenho dúvidas do que fazer com a minha empresa de contabilidade. Eu fui lá, recebi ela, não precisa ser eu, mas tem várias pessoas da empresa que podem receber ela foi lá, conversamos sobre isso que a gente está conversando aqui, e ela disse, muito obrigado, estou no caminho certo. Né? Então, assim, ó, isso é consultoria. Tá, é como até o Roberto sempre fala, né? O que a gente está fazendo aqui é aquele 1% de dica, de inspiração, mas os 99% de suor ainda tem que fazer para acertar todos esses pontos. Mas assim, ó, eu não sou dono da verdade, nenhum de nós somos dono da verdade. O que eu estou falando aqui é o que eu acredito. É o que eu acho. E eu não sou estilo Bill Gates nem Steve Jobs, que fica chutando um monte de coisa para acertar duas. Né? Eu só falo o que eu realmente acredito. E que eu acho que realmente está visível para mim ali na frente, entendeu? Então é muito fácil tu fazer previsões e coisa, e errar um monte, acertar. Aí tu acerta 10, mas tu errou 100. Né? Então, mas assim, isso é uma coisa que eu acredito. Não quer dizer que seja verdade, né? Então, mas eu realmente, sendo um especialista na área, né, de tecnologia, na área contábil, com esse tempo todo, eu acho que eu tenho muito a contribuir. Né, tanto para os clientes SCI, enfim, para a classe contábil, que é a classe que eu devo à minha vida, devo tudo que eu tenho na vida, eu devo aos contadores. Mas olha, eu até tomo um pedacinho dessa resposta. Eu acho que um grande ponto para o empresário contábil ter essa ajuda, como você disse, não é no suporte, não é uma consultoria, sim, mas eu vejo muito empresário contábil que não está conectado nos eventos principais. Tá falando, eu não vou numa Conescap porque é caro, eu não vou no congresso do CRC, eu não vou aqui. E esses congressos, eles dão muita instrução, muita base para isso. Gente, Conescap em novembro, o maior evento do país. Nós vamos estar lá, né? E espero ver todo mundo lá na Conescap em novembro. É uma dica muito importante para você ganhar. Se você acha que é um investimento muito alto, imagina o que nós estamos investindo. Então é o seguinte, gente, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui num evento 2 semanas atrás, você não foi, mas a tua equipe estava lá. Em Vitória, o Hugo estava lá. Né? Um evento maravilhoso, muito bem feito pelo Sescom do Espírito Santo. Inclusive, eles estão, cada ano o evento deles está cada vez melhor. Tinha 205 empresários contábeis, um absurdo. Tinha que ter fila para entrar no evento desse. Tinha que ter fila. É lógico. Assim, um evento desse não é só palestra, gente. Abre a cabeça, abre os horizontes. É relacionamento. É relacionamento, que para mim é melhor que uma palestra. Né? Mas agora a gente teve no evento do Sescom, o EGESCOM lá em Porto Alegre. Foi fantástico esse evento. Olha, maravilhoso. Como foi legal encontrar empresários paulistas lá em Porto Alegre. Porque realmente tiveram palestras maravilhosas. Né? Lógico, não é toda palestra que você vai gostar. Você tem que escolher as palestras. Mas cara, isso pode mudar a tua maneira de pensar, de ver, de entender as coisas, né? É muito importante. Não, ó, esse é um ponto que, quando o empresário contábil vira para mim e fala assim, eu pergunto, cara, você vai na Conescap, você vai no evento do CRC, do Sescom, do Sescap? Ele responde assim, eu que não vou perder tempo nesses negócios para sempre a mesma... É muito triste. É muito triste. Assim, ó, vai ter aqui em São Paulo. São Paulo vai ter evento do CRC aqui muito bom, o Convecom. Vai ter o GESCOM. Vai ser em São Paulo. Outubro, né? A Convecom. Outubro e o GESCOM em agosto. O GESCOM em agosto, que é muito bom. Esse é um super evento. A Conescap no final do ano. E vai ter a convenção do Rio Grande do Sul, que é muito forte em Gramado também, junto com o evento da Mulher Contabilista. Legal. Assim, ó, e tem muitos... Setembro. Mas tem muitos outros eventos. Aqui em São Paulo mesmo, vocês em São Paulo, faz um trabalho maravilhoso com esses eventos regionais. Os regionais. Então é muito bom. Bacana. Outra pergunta. Aqui são 2 perguntas, mas estão conectadas. O Wesley Magalhães está perguntando se o OMI já é integrado com o SCI único, né? E como que é o layout atual do OMI. E o Eric Braga pergunta como funciona a integração entre o OMI e SCI único, ato de integração. Cara, a integração é a mesma com o SCI visual e o único. O pessoal de casa que não conhece a SCI tem 2 linhas de software. Inclusive, esses softwares são fabricados por pessoas diferentes, em prédios diferentes, né? Nós temos a linha visual e o único. São 2 sistemas contábeis. Eles fazem, teoricamente, a mesma coisa. É um sistema, os 2 são Windows, né? Só que o único é voltado mais para gestão
da empresa de contabilidade, tem folha, contábil, fiscal, mas já voltado para a gestão, para esse novo empresário, né, do futuro. E a linha visual é um produto que compete com os outros produtos que estão no mercado aí hoje, né? É um sistema normal de folha de pagamento, contabilidade. Você quer dizer o único é um sistema mais premium? Isso. Ele Legal. é um sistema premium. Legal. E a integração é, como você disse, online. Exatamente. A integração é online, tanto no único como no visual. Só vou interromper um minuto. O Wesley acabou de especificar um pouco mais, né? A dúvida dele está por conta do número de documentos para conciliação automática, né, da integração entre os dois sistemas. Não, eu acho que não tem limite, na minha opinião. É limite. Ele está perguntando a quantidade de... Não está especificado. Wesley, explica melhor. Reformula a pergunta, mas assim, ó, o tempo de resposta. Ele perguntou, bom, se a tua internet é boa e se tudo estiver funcionando, é na hora. Né? Você mandou importar, por exemplo, as notas, ele faz na hora, entendeu? Só não vai fazer na hora porque depende da internet. Né? Então, se a internet não estiver funcionando, babau, né? Vou ter que esperar ela voltar. Mas se a internet estiver funcionando, que deve ser 98% dos casos, ele vai na hora. Uma tecnologia web service, a tecnologia aí mais usada hoje no mundo, né? É um protocolo. Você não precisa nem entender layout, porque o layout é todo interno. É como se fosse um produto único. Né? A OMI SCI ela é um produto que está conectado, né? Diretamente. Elas estão conectadas diretamente. O que mais, Hugo? O Wesley acabou de mudar aqui nos comentários. Ele perguntou se no layout tem que existir um número de documentos para conciliação automática. Eu acho uma dúvida mais técnica. É uma pergunta mais técnica. Uma pergunta. Vamos fazer o seguinte. Mas, pode ligar vai ajudar. Mas aí, pode ligar aqui para a gente. Pede para falar com o Éder ou com o José Adriano, que são duas pessoas aqui da nossa equipe muito focadas no treinamento e ajuda do contador nessas integrações. Eles têm acesso direto lá na equipe. Essas conciliações, ela usa 51011 5171 8888. Pode ligar aí e pedir para falar com o Éder ou Zé Adriano. A conciliação, ela é uma automação, né? E ela trabalha com vários, o número da nota, com o número da duplicata, valor. Ela trabalha com várias tags, vamos dizer assim, com vários, né? Agora, falando em conciliação, nós estamos entregando uma ferramenta, ela já está atrasada, ela já deveria estar no mercado, mas tecnologia é assim, né? Às vezes não é na data que a gente quer, e sim quando ela nos deixa ser, né? Porque existe será lançado quando estiver pronto. Isso. Né? Mas nós estamos aí nos finalmente, que é uma ferramenta de extrato que está todo voltado para essa área. A questão, para mim, essa questão de contabilidade digital, ela está numa concepção, né, uma mudança de cultura, onde o cliente ele tem que entrar com os dados, né? E aí você processa e dá o resultado para ele com a confiabilidade do profissional contábil. Agora, nós estamos agora lançando uma ferramenta, mais uma, são muitas, tá? A gente não falou nada aqui. A proposta não é comercial, mas essa ferramenta, ela é uma ferramenta de extrato digital, onde o próprio cliente ele importa para a web o extrato bancário do cliente e o sistema ele faz a conciliação automática já das contas. Ele já sabe o que é conta de água, de luz, então ele automatiza isso e digamos que 20%, 30% ele vai ter que relacionar. Ele vai ter que dizer, não, isso aqui foi, sei lá, compra de um pneu, isso aqui foi, compramos material expediente, né? Mas ele já traz, já existe uma inteligência por trás que facilita. Imagina a empresa de contabilidade receber isso pronto do cliente dele. Aí vai ter cara que vai dizer, não, meu cliente não vai fazer assim. Se você simplesmente jogar lá para ele. Isso é uma mudança, você vai ter que explicar, vai ter que mostrar um novo contrato. Né? Talvez o contrato que o cliente não esteja... Quem acha que o cliente não vai participar, que espere o E-Social. Né? Exatamente, falar assim tudo. Se você acha que o cliente nunca vai participar, espera o E-Social, vai ser um divisor de águas. Vai ser. Né? Não vai ter como. Então, assim, o cliente ele tem que participar. Aí vocês vão ter que fazer novos contratos para ser competitivo no mercado. Então, o cliente que colabora, que é digital, porque não adianta a empresa de contabilidade ser digital e o cliente não querer ser digital ou não ser digital. Né? Ambos têm que ser digital. Sabe que um dia desses nós vamos sair do prédio aqui, o sindicato de motoboy e de malote vão estar aqui esperando a gente. É verdade. Mas é a forma de trabalho. Eu poderia ficar... Eu cheguei aqui agora na tua empresa, né? A OMI fica
um prédio maravilhoso aqui em São Paulo, numa região nobre, e fica no 27º andar de um prédio, né? Pô, se eu entrar no elevador sem escolher o andar que eu quero, eu não vou chegar na OMI. Porque dentro do elevador não tem os números para eu digitar, para escolher. Então, não adianta eu ficar brabinho com isso. É uma mudança cultural. Eu tenho que escolher antes o andar para chegar. Estou entendendo o que aconteceu. Você entrou no elevador sem apertar o botão, foi parar em algum andar. Saquei tudo. Agora eu já vi 5, 6 vezes aqui, eu já sei como é que acabou. A primeira vez eu não cheguei. Última, Hugo. Márcia Rocha, como que ela pode saber mais sobre contabilidade digital? Marta, olha só, você é da onde? Márcia, você é da onde, Márcia? Qual cidade você é? Obrigado aí pela participação de todo mundo, a Márcia, né, que está participando com a gente, o Wesley, que participou também. Acho que a gente poderia dar sei lá, um canal, né, de pessoal... Sim, porque dependendo de onde ela for, nós vamos ter eventos sobre isso amanhã. Amanhã aqui em São Paulo, no Sindiconte de São Paulo. Sindiconte de São Paulo, nós vamos estar dando... uma tarde de tecnologia. Começa às 13 horas, né? Vão ter palestra de E-Social. Nós vamos estar lá com a consultora de E-Social, que faz parte do projeto, do grupo de trabalho do E-Social da FENACOM e também da Receita Federal, né? Então, nós vamos ter uma boa palestra. Todas as palestras geram em torno de 50 minutos, no máximo 1 hora, falando sobre E-Social. Vai ser uma palestra completamente diferente do que vocês já viram por aí. Ela é mais técnica, mais voltada para uma pessoa que está lá dentro. Legal. Né? Eu vou estar lá, eu vou falar sobre contabilidade digital, exatamente sobre esse tema. Eu também vou estar lá, vou falar sobre tecnologias web também, bem voltado para esse assunto. Vamos ter um advogado especialista que vai estar também falando sobre um assunto muito ligado também aos contadores, né? Que é a questão do risco, enfim, a questão da... Sindiconte de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, né? Vou o link agora, para o pessoal poder fazer inscrição. Legal, link para esse evento de São Paulo, amanhã, às 13 horas, aqui no centro de São Paulo. Tá aí no chat para todo mundo. Pode se inscrever. O Roadshow é um evento que não acaba. A gente começou ano passado, a gente fez umas 15 cidades ano passado, agora começamos por São Paulo esse ano, vamos fazer mais cidades, o ano que vem vai ter também. Fica sempre ligado, né, no site da SCI, no site da OMI, ou se cadastra para receber os nossos e-mails, em nossas mídias, nessas redes sociais, para ficar recebendo notícias da gente com relação aos Roadshows, que é um evento bom, bonito e barato. É isso aí. Bom, Wellington, então, finalizando, quer deixar um canal de contato? Pessoal, olha, eu queria deixar meu e-mail, né? Acho que seria agora mais viável o e-mail. Meu e-mail é um pouco difícil, Hugo, era bom de escrever aí. Ellington, é meu nome, são 7 letras. E-L-I. O Hugo escreve ali no chat para todo mundo. @sci10.com.br. Ellington@sci10.com.br. Beleza? Aí vocês podem mandar perguntas para mim, eu estou à disposição. Quem é cliente da SCI, quando eu estou em Blumenau, é só ligar para a SCI e pedir para falar comigo. Eu atendo todos os clientes que quiserem falar comigo. Esse é um grande diferencial da empresa 100% do Brasil. Estou em todos os eventos, porque nós não precisamos nos esconder. A gente trabalha, né, muito, e a gente é focado nas empresas contábeis. Então, nos eventos contábeis, nos maiores, não dá para ir em todos, mas nos maiores, né? Estaremos amanhã com o Roadshow. Sexta-feira estaremos lá no Fórum do Rio de Janeiro. No Fórum do Rio de Janeiro, no Sescom do Rio de Janeiro, né? Enfim, a gente está nesse Brasilzão afora, prestigiando os eventos da classe contábil, e você vai lá conversar com a gente, nos procure para bater um papo, que a gente está... E a gente vai aprender com você também, pode ter certeza, né? Sempre. Gente, muito obrigado pela audiência, pela presença aí de todo mundo. Que pena. Eu tô aqui me sentindo no programa de Jô Soares. Oh, que pena que acabou. Porque se larga a gente aqui, fica 3 horas. Né? 3 horas. Assim, ó, que bom. Obrigado, Marcelo. Legal participar aqui. Já vejo você e o Roberto Dias fazendo, né, direto aí esses webinar. Muito legal a ideia, muito bacana mesmo. Né? E quero agradecer a toda a equipe aqui, ao Hugo, né, toda a tua equipe que sempre me recebe muito bem aqui na sede da OMI, em especial a você, e a você aí de casa que nos prestigiou, né?
do escritório, né? Fiquei sabendo do escritório. Eles não estão em casa, estão assistindo do escritório. Você que está nos assistindo. É que ele tem um programa de TV lá na TV de Blumenau que ninguém sabe. Né? Ele pensa que está falando do pessoal de casa. Eu faço 2 programas de televisão. Eu faço um de informática e um de esporte. Dá tempo. O de esporte é das 11 à meia-noite, então dá tempo. Né? Legal. Tá bom, pessoal? Tivemos aqui com o Wellington Marçal, empresário de software, apresentador de TV. Né? Gente, muito obrigado e até o próximo webinar. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, gente.